Oi, pessoal! Mais uma vez estou aqui para passar uma revisãozinha dos assuntos que vocês mais tiveram dificuldade. Na aula passada, terça-feira, eu falei sobre regras de três, não foi? E sobre proporções, não foi, Razão? Aí hoje nós vamos falar sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional que eu citei na aula passada. Para vocês saberem fazer diretamente proporcional e inversamente, vocês precisavam aprender regra de três que eu passei na aula passada, certo? Por isso que é um assunto continuando o outro, tá, gente? Então, preste atenção que agora só vai ser uma revisão sobre diretamente e inversamente. Qual é a regra para resolver diretamente? Qual é a regra para resolver inversamente? Resolver como? Em forma de regra de três que vocês aprenderam na aula passada, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei um texto interpretativo, porque quando trabalha com diretamente e inversamente, é um texto interpretativo, vocês precisam ler, interpretar. No trabalho, na atividade passada, eu vi que muitos não estavam lendo, não estavam interpretando. Vocês precisam interpretar o texto, como tinha lá para a regra de três. Então, precisa interpretar também isso aqui, é o principal, certo? Então, vamos lá. Olha, aqui tem um exemplo de grandeza diretamente proporcional e aqui tem um exemplo de grandeza inversamente. Eu só coloquei um mesmo porque eu só quero mostrar a diferença de um para outro, para vocês aprenderem a resolver, tá, gente? Então, vamos lá. Ó. Diretamente proporcional, como eu já falei nas aulas passadas, que nós precisamos ter duas frações, duas razões, né, proporcionais, e que as duas aumente, né, ou diminua, as duas juntas, no diretamente proporcional. Então, a regra é que tem que aumentar uma fração e aumentar a outra. Diminuir uma fração e diminuir a outra, certo? Então, aqui tem assim, ó. Sabendo que um trem viaja a uma velocidade. Quando fala velocidade, significa que é tempo. Velocidade constante de 80 km por hora. Podem 80 km por hora. Então, se é 80 km por hora, é a distância percorrida. Podemos organizar a seguinte tabela. Então, para vocês entenderem diretamente proporcional e inversamente proporcional, vocês precisam formar a tabela. Formar a tabela como? Entendendo a questão. Sabendo que um trem viaja a uma velocidade constante. Velocidade significa distância percorrida. A distância que você vai, como daqui para Tubias, como daqui para Umbaúba, é uma distância percorrida. Então, é 80 km por hora. Podemos organizar a seguinte tabela, olha. Ele disse que era um trem, né? Em quantas horas? O trem, ele viaja a uma velocidade de 80 km, não é isso? Em 80 km. Então, em 2 horas que vai aumentar, quanto vai ser de quilômetros? Não é isso? Então, quer dizer que se eu aumentei o tempo de viagem, vai aumentar o tempo de distância. Então, se aumentou as duas frações, isso se chama diretamente proporcional, certo? Então, isso aqui agora que vocês aplicam a regra de três que vocês aprenderam terça-feira. Como é a regra de três? Extremo e meio. Então, vai ficar x igual a quem? 8 vezes 2, 16. 180 km por hora. Então, para vocês entenderem que se é diretamente proporcional, vocês precisam interpretar o texto, formar a tabela e ver se uma razão com a outra estão aumentando, se uma razão com a outra está diminuindo, certo? Então, nesse caso aqui, elas aumentaram, aumentou, né? Então, se aumentou, ela é diretamente proporcional.
Então, quando vocês descobrirem se é diretamente proporcional, é só fazer a regra de 3, que vocês aprenderam terça-feira. Certo, pessoal? Então, vamos agora para inversamente proporcional. Quando fala inversamente proporcional, você já sabe que vai ter que inverter uma das duas frações, certo? A regra de inversamente proporcional é essa. Como é que eu vou saber se é para inverter? Quando uma aumentar e a outra diminuir. Se uma diminuir e a outra aumentar, certo? Então, vamos observar no texto. Para isso, para vocês identificarem se é inversamente proporcional, vocês precisam interpretar o texto. Se 15 operários, se é operários, eu tenho que colocar 15 operários aqui, certo? Se 15 operários levam 10 dias, então por isso que é bom vocês fazerem a tabela, porque fica mais fácil para vocês montarem a regra de 3. Para completar um certo trabalho, quantos operários? Ele já está perguntando quantos operários. Quando pergunta quantos, é porque ele quer que você procure um número. Então, vocês colocam uma letra X. Serão necessários para fazer em 6 dias. Ó, dias está completo, mas operários não tá, né? Então, agora, depois que vocês interpretarem tudo isso aqui, aí vocês vão para a tabela, identificar se elas estão aumentando ou diminuindo, ou diminuindo ou aumentando, certo? Olha, presta atenção. Se eu tenho 15 operários para uma obra, com 10 dias eles fazem. Então, para 6 dias, vai aumentar ou vai diminuir os operários? Hein, gente? Eles vão fazer o quê? Eles vão ter que aumentar os operários, né? Porque, ó, 15 operários, eles fizeram em 10 dias. Então, se eu aumentar os operários, eles vão diminuir os dias para fazer essa obra. É isso? Então, um aumentou e o outro diminuiu. Então, se acontecer isso, ele se chama inversamente. Então, vocês vão ter que inverter uma dessas frações. Eu vou inverter a que tem o X, para ficar mais fácil para fazer a regra de 3 que vocês aprenderam na aula passada, viu? Regra de 3 é como? Extremos e meios, né? Então, fica 6x igual a quem? A 150. Então, quando está multiplicando, passa dividindo. Então, vocês vão dividir por 6. X é igual a quanto, pessoal? 25. Então, aumentou. Veja que aumentou o operário, olha. 15, 10 dias, 25, 6, né? Então, aumentou, diminuiu, certo? Então, aí significa inversamente proporcional. Eu expliquei sobre diretamente e inversamente a diferença de uma para outra. Então, a atividade de hoje será sobre esse assunto. E tem textos, vocês precisam interpretar. Interprete primeiro e faça a tabela, viu? Por favor. E assista a aula até o fim. Não pega a atividade e faça de qualquer forma e mande para a tia, não. É para interpretar, resolver a questão. Se tiver alternativa, é para ver se é para marcar só ou se é para resolver. Não é só chegar e marcar de qualquer forma, não. Tá? Tchau. Até a próxima aula.